Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do parágrafo de número 1. Enquanto você localiza o texto, quero glorificar a Deus por esta oportunidade de poder estar nessa casa para glorificar e agradecer o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor Joel. Obrigado, tá? Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui. Deus abençoe também o pastor Felipe, um amigo de anos, irmãos. Felipe me conheceu, eu era magrinho ainda, tinha o cabelo grande, né? Felipe é uma bênção, Deus abençoe. Pastor Ramon também, Deus abençoe, tá? Obrigado pelo carinho, por estar permitindo a gente chegar nessa tribuna. Pastor Sandro Boldrini, Deus abençoe sua vida. Aos demais queridos, pastor Camilo, Deus abençoe. Ainda bem que hoje eu sou só uma voz, né? Deus abençoe. Estou feliz, irmão, estou com a minha família. Está ali atrás, minha esposa, a cantora Bárbara Oliveira. A Maria já deu um brado, viu? 11 mesinhos está lá atrás. Está o Samuel também, de 7 anos. Está o Gabriel, de 4 anos. Ela está lá atrás, irmão, porque eles são pentecostal, né? Os irmãos que têm filho entendem o que eu estou falando. Quantos acharam o texto, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a Tiago, o irmão de João, a espada, e vendo que isto agradara os judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos, e havendo prendido, entregou na prisão sobre 4 escoltas de 4 soldados para que o guardarem, querendo apresentar o povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus em favor dele. E você se assenta, já está aí sentado, né? É o costume da gente, pregador. Queridos, olhe para cá. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante. Ele é considerado por alguns teólogos como o livro histórico do Novo Testamento, uma vez que o mesmo marca o início, que é o nascimento, crescimento e o desenvolvimento da igreja primitiva. Bem verdade que Lucas, quando escreve esse livro, ele representa Cristo no período da sua ascensão, logo no capítulo do número 1, período esse onde Cristo fica 40 dias na terra, passando as últimas instruções para os apóstolos que outrora eram discípulos. Bem verdade que Jesus, nenhuma das suas últimas instruções, ele está instruindo os apóstolos, eles vão parar e vão perguntar: mestre, é nesse tempo que o Senhor restaurará Israel? Cristo diz: sobre tempos e épocas não competem vocês saber, mas vocês receberão poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Depois desse período, Cristo sobe ao céu. Subindo ele ao céu, Pedro, como líder da igreja, toma partido para dizer: precisamos colocar alguém no apostolado no lugar de Judas, uma vez que o mesmo se precipitou para cumprir tudo aquilo que o salmista Davi profetizou acerca dele. Porém, Pedro vai ser categórico e rigoroso e vai dizer: não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que acompanhou a Cristo desde o batismo de João até o período de ver Cristo ser levado às alturas. O que vai mexer comigo é que vão citar 2 nomes. O primeiro, José Barsabás o Justo, e o segundo, Matias. O que isso mexe com a minha alma, porque se você observar do primeiro evangelho até o 4, nenhum dos evangelhos fala o nome de Matias e muito menos o nome de José Barsabás o Justo, mas foram 2 homens que acompanharam a Cristo desde o batismo de João até ver Cristo ser levado às alturas. E a pergunta que não quer calar: se acompanha Cristo porque o nome não apareceu, é porque eles entenderam uma coisa: o que? Melhor do que ter nome aparecendo é ter história para contar que andou com Jesus. Nós vivemos numa geração onde o nome aparecendo está valendo demais, onde o nome aparecendo está fazendo bastante gente viralizar, mas ainda Deus tem alguns anônimos, fazendo o quê?
crescendo aonde ninguém está vendo. Talvez alguém olhe para esse homem e diz assim, ó: quem é você? Teu nome não aparece na história, nunca te vi no cartaz, da onde você veio? Mas simplifica aqui para você entender. Foram dois homens que acompanharam Jesus desde o batismo de João até ver Cristo ser levado às alturas. Pregador, eu não entendi. Talvez alguém está procurando o nome e ele está dizendo: eu vi ele entrar em Jerusalém em cima de uma jumentinha, porque eu estava lá. Enquanto se preocupa com o nome, eu estou colecionando histórias no anonimato. Eu estou pregando para alguém que não está preocupado em ter nome no cartaz, não está preocupado em ter nome aparecendo, mas tem história para contar que andou com Jesus. Pregador, eu não entendi. Tem gente que entrou aqui, não vai pegar o microfone, não vai ter uma oportunidade nem para orar, mas estava limpando a igreja dizendo: eu faço parte de uma história no anonimato, porque não é sobre aquele que aparece, é sobre aquele que coleciona história. Eu estou pregando para alguém que está preocupado em não ter o nome no cartaz, está preocupado em ter o nome escrito no livro da... Quem pode abrir a boca? Abra a tua boca para glorificar Jesus aí. Olha para cá. Pedro joga sorte. Sorte cai Matias. Matias é colocado no apostolado. O Espírito Santo desce. A igreja se inicia. Logo depois que o Espírito desce, Pedro prega. Sermão duro, sermão reflexivo. Porém, o resultado é mais de 3.000 homens se convertendo. Porque Pedro não precisou agradar a plateia para poder converter ninguém. Porque Pedro entendeu: não sou palhaço, sou profeta. E quem é profeta, abre a boca e fala aquilo que Deus manda e não está preocupado em agradar a plateia. Olhe para cá. Quando eles pregam, ele prega, 3.000 homens se convertem. Ele sobe para Jerusalém. Subindo para Jerusalém, tem um paralítico na Porta Formosa. Deus usa Pedro de uma maneira poderosa. E aí, pregador, o paralítico que não podia andar, agora está pulando, glorificando e entrando para dentro do templo para poder adorar. Aqui narra o princípio do crescimento da igreja. Pregador, porque o princípio do crescimento é simples. Porque depois desse fato, depois desse episódio, automaticamente alguns vão começar a se levantar contra a igreja do Senhor. Pregador, você acabou de afirmar que é um momento do crescimento e está dizendo que o crescimento vem através de alguns se levantar contra a igreja. Você pensou que crescimento era o quê? Tapinha nas costas? Crescimento era o quê? Viajar para lá e para cá? Eu viajo, mas sei que não é crescimento. Crescimento é o quê? É você pregar o amor e não ser compreendido. É você ajudar alguém e alguém ser tão covarde e dizer que não pediu tua ajuda. Por que é crescimento? É porque quanto mais tu prega, mais alguém se levanta. E aí é crescimento por quê, pregador? É porque isso não te parou e serviu de combustível para tu continuar pregando a palavra. Eu estou pregando para alguém que quando tu começa a pregar, alguém se levanta. É normal, gente, porque quem não faz o que tu faz quer se levantar para parar o que tu está fazendo. Só que eu tenho uma palavra, e com a palavra está para nascer um homem na terra, um demônio no inferno, que vai parar quem Deus chamou para crescer. Eu tenho uma palavra para liberar para quem tem fôlego para dar glória. E com a palavra, pregador, ainda que alguém se levante, fica tranquilo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque vai crescer. Grava isso para o teu coração. Às vezes nós usamos um ditado popular e trazemos ele para nós, aplicamos às vezes na igreja sem perceber o real motivo do mesmo. Quer ver uma coisa? Dizemos e afirmamos que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Só que o nosso pensamento, sabe qual é? Pegamos uma pedra para tacar na árvore porque nós queremos o fruto, mas na verdade nunca foi. Só existe um motivo pelo qual nós pegamos uma pedra e tacamos na árvore. Pregador, qual é o motivo? É porque geralmente aonde a árvore produz o fruto está sempre acima da minha estatura, pastor Sandro Boldrini. Por quê? Porque se eu tivesse o mesmo tamanho, para que pedra? Eu pegava com a mão. E por que nós pegamos uma pedra e tacamos na árvore? É porque para a gente é mais fácil ferir de longe do que subir de nível para poder alcançar a árvore. Tu entendeu? Só taca a pedra quem não subiu aonde tu subiu. Só taca a pedra quem não chegou no nível. Então fica tranquilo. Estão se levantando. Quem tem boca fala o que quer. Quem tem joelho no chão, Deus fala por ele. Deixa quem quiser se levantar. Se levantam contra a igreja. Se levantam vários perseguidores. O mais conhecido é Saulo de Tarso.
Porém, eu creio que Saulo não é o pior, e o pior é o Herodes Agripa I, que se levanta no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Porque Saulo, para poder fazer algo, ele tem que pedir permissão. Herodes tem a permissão na mão e acha que pode fazer o que quer. E quando ele se levanta, ele não se levanta contra a membresia. Ele vai logo no ministério. Ele pega Tiago, o irmão de João, e mata fio de espada. E o texto é categórico dizer: e vendo que isto agradou. Quem, gente? Os romanos que são como Herodes? Não, os judeus. Quem era para estar irado porque um irmão morreu, está se agradando. E olha para cá, porque eu vim aqui liberar o que Deus está mandando falar. O diabo não teria força se ele não tivesse aliado no meio dos oprimidos. Pregador, por quê? Porque Herodes está matando. E quem era para estar irado, triste, porque perdeu um irmão, está se agradando. E o texto diz: vendo que isto agradou ao judeu, ele só prosseguiu porque alguém bateu palma. Só prosseguiu porque alguém deu aval para ele prosseguir. Como? Se alegrando com a morte de quem está do lado na caminhada. Que negócio é esse, irmão? De pregador se alegrar com um pregador que está morrendo. De cantor se alegrar com um cantor que está morrendo. Olhe para cá, aqui nós não jogamos na rivalidade, aqui é unidade. É por isso que Jesus disse: se vai de 2 em 2, e qual a intenção? Se um cair, o outro levanta. Aleluia, glória a Jesus. Pregador, mas eu sou aliado do diabo. Você acha que não? Funcionário do inferno. Por quê, pregador? Se tu fala mal da tua liderança, tu é aliado de quem? De Deus. Se tu se levanta contra projetos que Deus levantou para ser bênção, tu é aliado de quem? Do Espírito Santo? Então, em nome de Jesus, se não pode somar, também não tenta quebrar aquilo que Deus levantou na vida de alguém. Herodes, quando ele começa a se levantar, ele ganha força e vai logo aonde? No líder, no pastor presidente. Pega Pedro. Prendendo Pedro, eles tinham um costume. O costume era de humilhação. Tira a capa, tira o cinto, tira a sandália. Isso estava mostrando para quem? Mostrando para Pedro que do lado de fora Pedro mandava e desmandava, tinha poder. Dentro da prisão quem mandava era Herodes. E outra coisa, se ele está sem roupa, está despido, automaticamente ele não tem liberdade para sair. E o pensamento qual é? Peguei Pedro, prendi ele. São 16 soldados tomando conta de Pedro, mudando de turno. 2 presos com ele, mãos presas, pés presos. E é interessante falar isso aqui, porque Herodes está olhando e está dizendo: peguei o pastor, acabou a igreja. Peguei o líder, já era. Só que não, gente. Mal Herodes sabia que toda a Assembleia de Deus Raiz tem sempre uma irmã Maria canelinha de fogo que gosta de orar. A irmã Maria, mãe de João Marcos, ela reúne uma congregação no porão da sua casa. Ela pega uma jovem por nome de Rode, dá a chave na mão e diz assim: ó, seja quem for que bater na porta, não abre, porque pode ser Herodes. Se ele descobrir que nós estamos orando, vai mandar matar todo mundo. Olha como é que o texto é interessante. Maria é crente ligada, e crente ligada entende: não adianta eu descer para orar se a porta da vigilância está aberta. Antes de orar, eu vigio. Só que olhe para cá, irmãos. Eu não estou falando de uma igreja que está olhando para a guerra do pastor e está dizendo assim: ó, ele que lute, o problema é dele. Eu quero a cadeira, o problema é dele. Não, gente. Eu estou vendo uma igreja que está olhando e está dizendo: a guerra do meu líder é a minha guerra. Solta Pedro. O problema do meu líder é o meu problema. Solta Pedro. Aleluia. E olhe para cá, eu nunca vi igreja que ora pela liderança, gente, mexer com a terra. Igreja que ora pela liderança, ela mexe com o céu. Prove-me, pregador. A Bíblia diz, Lucas escreve isso, que quando a igreja orava por Pedro, na madrugada, o anjo, Deus desceu, o anjo do Senhor desceu para visitar a Pedro. Isso aqui mexe comigo, porque a maioria das vezes que a Bíblia menciona anjo, ou ela fala a hierarquia do anjo, ou o nome do anjo, e alguns textos, nome e hierarquia. Prova disso, capítulo número 6 do livro do profeta Isaías. Olha o que ele vai dizer: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, os serafins voavam ao redor do trono, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, hierarquia angelical, serafim. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Zacarias entra no templo para oferecer sacrifício de incenso. A Bíblia diz que ele vai oferecer sacrifício de incenso. O anjo desce a ponta direita do altar. Descendo o anjo a ponta direita do altar, ele se assusta, e o anjo diz: fica tranquilo, a tua oração foi ouvida, tua mulher vai dar à luz um filho, o nome dele vai ser João, irá sobre ele a virtude de Elias, e mais, vai converter
a muitos. A Bíblia diz que Zacarias olha e diz assim, ó: eu não acredito, a minha mulher é estéril e avançada de idade, e eu também sou avançado de idade, não vai acontecer. Aí o anjo diz: eu sou Gabriel, que assisto tudo diante de Deus. Para tu entender o que vai acontecer, vai ficar mudo até o nascimento da criança. Já Judas capítulo de número 1, verso de número 9, olha o que o texto diz: quando o diabo queria pegar o corpo de Moisés, lá vem Miguel descendo e dizendo assim, ó, o arcanjo Miguel diz assim, ó: o Senhor te repreenda. Ou seja, a primeira base falou hierarquia, segunda base fala nome, terceira base nome e hierarquia. Só que quando Lucas descreve pra gente, ele vai dizer o anjo do Senhor. Deixa eu te explicar que isso aqui é uma base teológica. Todas as vezes que a Bíblia menciona o anjo do Senhor ou um anjo do Senhor, a Bíblia está falando de uma teofonia. Pregador, o que é isso? Manifestação do próprio Deus na terra. Pregador, eu não entendi. Prepara para dar glória. Eu imagino, aleluia, a igreja orando dizendo: solta Pedro. Eu já imagino Miguel pegando a espada, pastor Felipe, e dizendo: é Pedrão, eu vou descer para guerrear. Eu já imagino Gabriel dizendo: é Pedro, vou levar notícia de vitória. Eu já imagino os serafins dizendo: é Pedro, pega lá uma tenaz, vamos fazer um culto pentecostal lá dentro da prisão. Só que eu imagino Deus se colocando de pé e dizendo para a igreja que ora pela liderança: pode sentar Miguel, senta Gabriel, senta Serafim, porque igreja que ora pela liderança não vai ser anjo que vai descer. Quem vai descer é o próprio Deus. Hoje eu vim pregar para quem tem fôlego para dar glória. Hoje na mini vigília celebrai não vai descer homem de branco, não vai descer varão do movimento. O próprio Deus está dizendo: eu desço, eu desço, eu desço. Só quem tem boca para dar glória, só quem tem mão para levantar, reage, reage. Tem horas que anjo resolve, mas tem horas que Deus tem que descer. Provavelmente isso, Moisés está olhando para Deus e dizendo: Deus, o povo até pecou, mas vai conosco, deixa eu ir com vocês. Não, 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 Moisés, a minha presença, o meu anjo vai contigo. Moisés olha e diz assim: não, eu não quero anjo, a minha guerra é tão travada que quem tem que descer é o Senhor. Se a tua presença, se a tua presença não for comigo, eu vim profetizar. Hoje não está descendo anjo, hoje quem está descendo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu vou descer te adorar, ó. E lá vem Deus, lá vem Deus. Só que olhe para cá, sem forçar o texto. Deus está descendo numa teofonia. Para quê? Dar fuga para Pedro. Nós moramos no Rio de Janeiro, gente. Alguém cava túnel e vai embora. Alguém faz corda no lençol, pula o muro e vai embora. Porque é normal. Quem foge ou vai por baixo, ou pula o muro e vai por cima. Só que grave aqui, daqui a pouco tu vai explodir dando glória. Quando Deus chega na prisão, Ele não vai por baixo nem por cima, Ele entra pela frente. Só que olha para cá, só tem um motivo pelo qual Pedro está vivo. Pregador, qual o motivo? É simplesmente, quando Pedro é prego e preso, é um dia antes da Páscoa, ou melhor dizendo, é na Páscoa, a festa dos pães asmos. A madrugada que Deus desce antecede a manhã seguinte, e a manhã seguinte não é Páscoa. Ou seja, Herodes está tão endemoniado para matar Pedro que ele segura Pedro na Páscoa, porque sabia, se solta ele na Páscoa, tinha uma hipótese dele sair. Então ele segura Pedro porque ele sabe, amanhã de manhã não é mais Páscoa, apresento e mato. Se eu sei que amanhã de manhã alguém arranca minha cabeça, me crucifica, me mata a espada, irmãos, se eu sei que tem hipótese de eu morrer amanhã de manhã, eu não durmo. É a madrugada toda clamando o sangue do Cordeiro, pedindo perdão pelos pecados. Só que a Bíblia diz que quando Deus desce, Pedro está dormindo. E por que Pedro dorme, pregador? É porque Pedro entendeu um propósito. Qual o propósito que Pedro entendeu, pregador? Quem conhece o tamanho da promessa que carrega, descansa em qualquer ambiente.
É por isso que ninguém consegue entender. Filho dando trabalho, aleluia, marido no bar, uma luta terrível. Aí tu vem pro vigilão celebrar dizendo: caminhando eu vou para Canaã. E alguém diz: como é que pode? É loucura. É porque tu entende, tá no bar, mas tá vivo. Tá dando trabalho lá fora, mas quando entrar por essas portas, vai dar trabalho pro diabo. Porque tem gente que pensa que o teu deserto é para morte. Se deserto fosse lugar de morte, irmão, lá tinha 3 coisas: capela, cafezinho e cemitério. Deserto também é lugar de descanso. Que é isso, pregador? É fato. Deus tira o povo de Israel dentro do Egito e leva para o caminho mais longo. Poderia levar pela terra dos filisteus, mas ele sabe muito bem quem estava tirando. E tem gente que na primeira guerra já quer voltar para o Egito. Então ele leva para dentro da terra do deserto. Chegando no deserto, alguém olha e diz assim: ó, vai morrer cansado, porque o calor cansa. Só que durante o dia, no calor, Deus era coluna de nuvem. Pregador, e o que tem a ver a nuvem com descanso? A nuvem gera sombra, gente. E sombra gera descanso. Você nunca leu o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então para de crise. Deus não te colocou no deserto para te matar. Deus te colocou no deserto para você descansar. Outra coisa, Pedro dorme, só que tem 16 soldados tomando conta, trocando de turno para tomar conta. Alguém que já serviu o quartel, foi segurança, sabe do que eu vou falar. Soldado que tira turno à noite não pode dormir. Ou seja, enquanto o preso dorme, quem está prendendo está acordado batendo cabeça. Pregador, não entendi. Enquanto você descansa na tua promessa, tem alguém dizendo: o que eu vou inventar para matar ela? O que eu vou inventar para matar ele? Mas fica tranquilo, pode inventar o que quiser, tu tem promessa. E quem tem promessa descansa. Eu termino, mas preciso que você entenda. Que promessa é essa, pregador, que Pedro tem que fazer ele descansar? Capítulo número 16, versículo 13 do Evangelho de Cristo, escrito por Mateus. Jesus para os discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Uns vão dizer João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros que tu é apenas um grande profeta. Aí Jesus diz: tá bom, falar dos outros é fácil. E vocês, quem disse que eu sou? Uns vão dizer, ninguém está, todo mundo calado, ninguém fala nada. Aí um homem por nome de Simão Barjonas olha e diz assim: ó, verdadeiramente tu és o Cristo, filho de Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e diz assim: ó, bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, foi o meu Pai que está no céu. Te digo mais, não se chamarás mais Simão Barjonas, se chamarás Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E qual a promessa, pregador? As portas do inferno não prevalecerão. Tem alguém de mão levantada? Não prevalecerão. Pregador, porque Pedro dorme na prisão? É porque ele entende: se nem as portas do inferno vai prevalecer, que dirá essa portinha de ferro que Herodes fechou? Eu tenho promessa, eu vou descansar. Olha para cá. Encerra agora. Lá vem Deus. Pedro, levanta, rapaz. Pedro acordando do sono do justo. Aí Deus fala uma coisa para Pedro que mexeu com a minha alma. Pedro levanta. Deus olha para Pedro, Boldrino, e diz assim: ó, cinge-te. Ou seja, se veste. Em outras palavras, coloca o cinto, coloca a capa e coloca a sandália. E a pergunta que não quer calar: o porquê que está na mão de Deus? Aquilo que estava na mão de Herodes. Se Herodes, quando prende, tira, o porquê que Deus está olhando para Pedro e está dizendo: se veste. Agora você entendeu porque Deus não entrou por baixo, né? E muito menos pulou o muro e foi embora. Você entendeu porque Deus entrou pela frente, né? Pregador, não entendi. É porque antes de ele visitar Pedro na prisão, ele foi lá na mão de Herodes: me dá a capa, me dá o cinto. Herodes, eu também quero a sandália. Em outras palavras, a autoridade que eu dei para Pedro, o diabo não tira. Aquilo que eu dei para Pedro, Satanás não arranca.
A autoridade que eu te entreguei, aleluia, a terra não tem poder para tirar. E eu vou liberar para quem tem fôlego para a glória. O marido que Deus te deu é teu, a pombagira não toca. O projeto que Deus te deu, tranca a rua, não atira. A estabilidade mental que Deus te deu, a depressão não tira, a ansiedade não tira. Deus está devolvendo a autoridade. Deixa eu liberar a autoridade da tua casa, ainda é você. E eu vou dizer, não é teu marido que vai embora, é o diabo que usa ele, que está batendo em retirada, porque na Celebrai Deus está dando autoridade. Não vai ser a tua filha que vai embora, é a pombagira que está desviando ela que vai sair. Autoridade. Eu estou pregando para quem tem. A tua casa não será mais a mesma, porque Deus pisou na Celebrai para devolver autoridade. Homem da calavara, chive da raçandaraya. Calavara santo, quebe na calavara sandaraya. Homem na canto, quebe na calavara sandaraya. Eu vim profetizar, não vai ter morte na tua casa, porque Jesus está dizendo, eu estou pisando com autoridade. Faz a libertação, olha lá. Autoridade, recebe, autoridade. O diabo hoje está pegando a mala e está batendo em retirada, porque Jesus pisou, autoridade. Olha pra cá. Quem tem autoridade não precisa abrir a boca. Porque a autoridade não é meu tom de voz. A autoridade não é meu grito. A autoridade está sobre a minha vida com Deus na minha... Prove-me, pregador. Termina agora. Jesus pisa em Gadara. Eu imagino alguém olhando e dizendo, olha lá, mais um barquinho que vai embora. Por quê? Lá tem um endemoniado que se corta com pedra, corre nos sepulcros. Tentaram prender com prisões e cadeias, não conseguiram. Porque não tem como tratar coisas espirituais usando ferramentas materiais. Você imagina a cena, Jesus pisando em Gadara, o diabo vindo correndo e alguém dizendo, vai agarrar o pescoço, vai matar. Eu nunca vi ele correr atrás de ninguém como está correndo atrás do endemoniado. Só que eu imagino o endemoniado olhando a autoridade e dizendo que esse daí eu não vou agarrar o pescoço, que esse daí eu tenho que me prostrar e adorar, porque quem tem autoridade, o diabo tem que se prostrar. Eu vim profetizar, o diabo hoje está pegando as malas da tua casa e me calavaras. Ele está preparando as malas dele para ir embora. Porque quando tu chegar em casa com autoridade, a tua casa vai ser liberta para a glória de Deus. Autoridade. Só quem recebe, enche o tempo do dia. Só